Muito bem, meus queridos, minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. Também é com alegria que nós recebemos todos vocês aqui também, aos internautas que poderão nos estar assistindo também. Lembrando a todos que os nossos estudos aqui são gravados e disponibilizados no site. Então, todas as pessoas poderão estar estudando junto conosco aqui, né? Basta entrar no nosso site. E vocês também poderão depois rever também esse estudo para que possamos aprender cada vez mais. É bom ressaltar a todos vocês que o nosso estudo aqui é interativo, então o tema é livre. Façam a pergunta que vocês quiserem. Os nossos colaboradores, voluntários estão ali nas laterais, né, para que vocês possam estar escrevendo a pergunta de vocês, que serão encaminhadas para nós aqui, facilitadores. Aquelas que, porventura, nós não soubermos responder, nós estaremos procurando quem sabe mais que nós e daremos a resposta aqui numa nova oportunidade, né? Então, um bom estudo para todos nós. Vamos começar com o nosso companheiro, Zé Amaral, e depois o Sr. João Valdo. Boa noite, pessoal. A pergunta que chega até nós é: os problemas psiquiátricos podem ser influência espiritual? Podem ter influência espiritual? Como qualquer outro tipo de problema que nós trazemos no nosso cotidiano, na nossa vida cotidiana, os problemas psiquiátricos, né, os nossos dramas, os nossos transtornos psiquiátricos também podem ter influência espiritual. Por quê? Porque nós estamos no cotidiano debaixo de influência espiritual. Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos que quase todo dia a gente tem que falar nela, porque ela significa muito para nós, porque é uma resposta impactante. A pergunta 459 do Livro dos Espíritos é: até que ponto os espíritos interferem na nossa vida? E a resposta é: de ordinário são eles que vos dirigem. Ou seja, nós estamos rodeados de espíritos no nosso cotidiano. E esses, às vezes, exercendo influências positivas e negativas. Uma doença psiquiátrica, na maioria das vezes, e aqui eu me reporto a uma resposta que foi dada pelo Dr. Jaider, que é de Belo Horizonte, era, na época, diretor do Hospital André Luiz, lá em Belo Horizonte. Ele chegou a falar numa palestra para nós aqui, no Centro Espírita Estudante do Evangelho, que 80% das pessoas que são internadas em manicômios são médiums e não foram tratadas como tal. Na época, eu falei: gente, 80% é muita coisa. Eu não sei se ele mantém essa faixa, mas, às vezes, vamos entender, não é porque o problema psiquiátrico traz no seu bojo o espírito, ou espíritos interferindo. Às vezes os problemas que nós temos de ordem psiquiátrica, de ordem psíquica, são apenas motivos de fragilidade nossa que podem deixar que esses espíritos interfiram. Às vezes a causa não é o espírito. Às vezes os espíritos são apenas caroneiros, pegando uma oportunidade para fazer, né, aquilo que eles gostam de fazer, dependendo da sua índole. O que a gente tem que perceber é o seguinte, que o tratamento psiquiátrico é extremamente importante, porque ele, colocando, às vezes, determinados limites ou determinados tipos de aceleração no nosso cérebro físico, isso altera as ligações com esses espíritos. Enquanto isso, acoplada a uma ajuda espiritual, né, juntamente com os tratamentos psiquiátricos, pode ser muito, mas muito aliviado esses grandes dramas e passar, às vezes, até a uma simbiose de processos de ajuda, tanto no processo espiritual quanto no processo de tratamento médico, né, de grande ajuda um para o outro. É uma complementação muito saudável nisso aí. Todos os dias a gente vai ter influência de espíritos, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa família, na rua, aonde a gente estiver. Nós é que temos que andar preparados. É para isso que a gente tem que ter em mente o orai e vigiai. Orai
Por quê? Porque com a oração você eleva seu padrão vibratório. Vigiai, não deixe seu padrão vibratório cair. Porque se cair, você vai entrar em contato com espíritos e receber influência de espíritos que são menos do que você em termos de identidade vibratória. Orar, você vai receber influência de espíritos que são muito mais do que você em termos de identidade vibratória. Qual que você prefere? Você vai ver, se você acha que você está mal, imagina quem está abaixo de você. Se você acha que você está numa determinada situação, os que estão acima de você geralmente podem te ajudar muito mais do que você imagina. Então, opte pela prece, junto com os tratamentos, todos os tratamentos, não só os tratamentos psiquiátricos, toda e qualquer enfermidade, todo e qualquer problema que a gente tenha na área do trabalho, na área da família, não esqueçamos, né? Daí vem a primeira prerrogativa de um tratamento, culto de evangelho no lar, preces, proteção da família, proteção do ambiente onde a gente atua. Um abraço a todos. A pergunta que foi dirigida a mim é a seguinte: uma pessoa doente manifesta o desejo de ser cremada ao morrer. Abre aspas. E, se após as 72 horas não foi ainda desligado o seu cordão de prata, os técnicos sabedores da cremação fazem isso antes dela acontecer? É uma pergunta inteligente essa. Veja bem, vamos analisar isso aqui. A pessoa demonstrou um desejo de ser cremada. Só aí nota-se que ela é uma pessoa desapegada a bens materiais e até o próprio corpo. Não é isso? Que o ajudou a evoluir aqui durante essa reencarnação. Ele manifestando esse desejo, certamente ele vai atrair entidades, não é isso? Desencarnatórias, equipes desencarnatórias, porque elas é que promovem esse desligamento, vão afastar realmente o espírito, levá-lo a um local onde ele não vai mais ter contato com o corpo físico. E durante a cremação não vai sentir reflexo, não é isso? Nenhum no perispírito dele. Eu acredito que é por aí, sabe? Só de demonstrar que ele deseja ser cremado é uma condição de atrair, sim, entidades amigas dele que promovem o afastamento dele do corpo físico através de desligamento de todos os cordões que ele tiver ligado. É mais ou menos assim. Bom, meus queridos, essa pergunta que nos coube aqui, praticamente ela já foi respondida pelo Zé Amaral. É a primeira vez que venho a esta casa. Os espíritos podem nos influenciar para o bem e para o mal? Né? Olha só. Sim, para o bem e para o mal. Como o Zé colocou aqui, nessa pergunta que é muito conhecida no meio espírita, de 459, do Livro dos Espíritos, não é? Quando Kardec perguntou para os espíritos, se os espíritos podem influenciar as nossas vidas. E os espíritos respondem, muito mais do que imagineis. De ordinários são eles que vos dirigem. Então, o Zé já explicou aqui. A gente só vai ratificar que influenciam negativamente, mas influenciam positivamente também. Depende da sua faixa vibracional que você se encontra, de onde você está com a sua mente. Se eu elevo os meus pensamentos através das orações, das preces, dos bons pensamentos, não é? Eu estou de bem com a vida, só pensando coisas boas, eu vou estar com um pensamento elevado em Jesus, eu vou estar sintonizando com entidades sublimes, com meu amigo espiritual. Caso contrário, se eu estou na blasfêmia, se eu estou fazendo coisas terríveis, se eu estou nos vícios ali, eu vou estar sintonizado com entidades dessa natureza. É como um rádio, a gente já colocou aqui de outras vezes. Eu quero escutar uma música lá de Belo Horizonte. Não, eu quero escutar uma música aqui de Divinópolis. Sintonia. Então eu vou sintonizar com entidades daquela natureza, né? Ou negativas ou positivas. É assim que funciona, meus queridos. O que dizer de pessoas que se amam e sentem que esse amor é forte? Pode ser de outras vidas? Vamos esclarecer uma coisinha aqui, que às vezes
Isso fica no nosso cotidiano e a gente, às vezes, compreende de forma equivocada. Gente, não existem outras vidas. Existe uma vida só. Existem várias existências reencarnatórias. A vida, desde que Deus nos criou, até o dia que Deus achar que a gente já está pronto, perfectível, é uma vida só. É por isso que tudo que acontece com a gente, em qualquer uma dessas existências, está entrelaçado. Se faz parte do seu conjunto de aprendizado, isso vai sendo acumulado ao longo do tempo. Então, por exemplo, amores e sentimentos, desafetos e desavenças que você teve ao longo da história, da sua história de vida, passa de uma existência para outra. Por quê? Porque a vida é uma só. Você é que está lá. Nós somos espíritos. Agora mesmo na palestra ali, nós vamos tratar desse assunto um pouco mais aprofundado. Nós somos espíritos que reencarnamos. Estagiamos em várias existências, né, cada uma diferente da outra. Então, o que dizer de pessoas que se amam e sentem que esse amor é muito forte? Parabéns para vocês, vocês estão conseguindo fazer a única tarefa que nós temos que desenvolver aqui, nesse planeta de expiação e provas, que é amarmos uns aos outros. Essa é a única tarefa. Não existe outra não, gente. Jesus, quando esteve aqui, a última palavra dele, a última frase que ele falou aqui, antes de ir embora, é que vocês se amem uns aos outros como eu vos amei. Isso quer dizer o seguinte, ele sintetizou na última frase toda a doutrina dele. Se você não pegou nada para trás, até agora, se você pegar só isso, já está bom demais da conta, porque você pegou exatamente o foco central, o tema central da minha tarefa aqui, que vim aqui ensinar para vocês o que é amar uns aos outros como eu vos amei. Amar ao próximo como a ti mesmo. É esse que é o fundamento. Agora, pode ser de outras vidas, aqui colocando agora no jeito mais ou menos correto, pode ser de outras existências, eu espero que seja, porque ao longo das existências a gente está sempre exercitando esse amor, esses sentimentos, tentando destrinchar, desamarrar os nós de desafetos que nós temos e tentando amarrar os nós de amor, de afetos que nós temos que desenvolver. Espero que isso seja. Agora, às vezes, quando a gente, como na nossa experiência é muito, né, já está uns 35 anos de estrada, geralmente quando a pessoa pergunta isso, eu fico com um pé atrás, porque às vezes a pessoa pensa assim, eu estou casado, eu estou com o meu marido, eu estou com a minha esposa lá em casa, mas eu encontrei minha alma gêmea. É uma desculpa para a pessoa colocar como se fosse, né, adquirido nas vidas anteriores ou nas reencarnações anteriores, justificasse ela romper um compromisso que ela fez agora nessa existência. Aí eu vou colocar uma vírgula, um ponto e vírgula, um ponto de exclamação e um ponto de interrogação, para cada um fazer a reflexão que quiser. Não é para isso que serve a gente saber que a gente amou muito no passado. Aliás, se você amou muito uma pessoa no passado e reencarnou e está com outra pessoa e descobre que aquela pessoa que você veio a encontrar é aquela que você muito amou lá no passado, isso não significa que vocês têm que ficar juntos, não, hein? Isso significa que vocês estão amando. Já cumpriu a tarefa que tem que cumprir. Agora você tem que aprender a amar outros. E toda a sua tarefa agora é se ajustar com aquele que não ama muito. Sabe aquele que não ama muito? Aquele que você olha para ele e fala, gente, isso vai dar trabalho. Isso não está certo. E olha para o outro e fala, isso aqui é minha alma gêmea. E geralmente é bonito, né? Grande, musculoso, barriga de tanquinho, fala bonito, leva flores, fala macio. É nessa hora que a gente coloca sempre os nossos desejos em primeira instância.
Não é para isso a gente saber que foi adquirido ou não em outras últimas existências. O fato é a gente tomar consciência de qual a tarefa que a gente tem que desenvolver. Se você descobre que ama muito uma pessoa, continue amando, amplie cada vez mais esse amor. Agora, compromissos afetivos a gente tem com quem a gente veio, com quem a gente reencarnou, com quem a gente assumiu compromissos. E aí, se não ama, aprenda a amar. Senão vai ficar igualzinho a história, aquela velha história da Dona Maria que chegou lá no mundo espiritual, depois de 40 anos aguentando um marido cheio de problemas, ela chega lá e fala, graças a Deus estou livre daquele agora. Por quê? Porque eu tolerei ele 40 anos. Aí o amigo espiritual que já estava recebendo, falou assim, que bom, só fez a metade do caminho. Vai ter que voltar para aprender a amá-lo agora, porque só tolerou. Agora tem que aprender a fazer a segunda etapa do serviço, que é aprender a amá-lo. Boa noite. Às vezes me sinto tão bem, tenho intuição de mensagens tão perfeitas que sei que não são minhas. Sinto necessidade de anotar, tenho sonhos que se tornam reais. Outros momentos, me sinto tão mal que a única vontade é de não existir. Tenho mediunidade ou obsessão? Realmente são sinais aqui. Entretanto, os sinais que delimitam uma coisa da outra são muito tênues. A necessidade que você que fez a pergunta, ou outra pessoa que esteja na mesma condição, nos procurarem, vai fazer uma entrevista. Então a gente vai fazer uma auscultação na pessoa, uma auscultação magnética, não é isso? Vai alinhar os chakras dessa pessoa, e então vai detectar se é uma coisa ou outra. Eu tenho aqui duas perguntas, elas se interligam, então eu vou fazer as duas para facilitar a resposta. Quando se faz o uso de bebida alcoólica, se torna mais fácil a influência espiritual? E a outra é, os afins atraem-se? A mudança de comportamento, atitudes e moral favorecem o auxílio dos bons espíritos? Olha só, interessantíssimas essas duas questões. Nós respondemos aqui no início, né, Zé Amaral e eu também, sobre a questão da influência dos espíritos na nossa vida. E são muitas. Quando nós estamos nos vícios, né, na vida desregrada, bebendo, fumando, usando drogas, enfim, uma vida totalmente, né, fora dos princípios éticos, morais, cristãos até, nós estamos, como nós colocamos anteriormente aqui, nos afinizando com entidades que estão também naquela situação, naquela faixa vibracional. O que nós temos que entender, meus queridos, é que um espírito não difere em nada de nós, a não ser que ele não tem mais o corpo físico. Quando eu, Sérgio, morrer, eu serei o mesmo Sérgio. Por isso que nós espíritas falamos desencarnar. Eu serei o mesmo Sérgio, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Vou lembrar dos meus amigos, dos meus parentes, da minha esposa, do meu filho. Não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Não muda absolutamente nada. E eu vou ser atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Se eu fui uma pessoa que tentei seguir os preceitos cristãos, né, os bons costumes, enfim, tendo uma vida no bom senso, pautado no equilíbrio, vou estar em lugares bem agradáveis. O inverso disso também é verdadeiro. Vou estar em lugares bem complicados, ou vagando entre os encarnados que se afinizam, por exemplo, com os vícios, como foi colocado na questão aqui em tela. Então, se eu fui uma pessoa que gostava de beber, de fumar, de usar drogas, ao desencarnar, não querendo receber o auxílio, vou ficar perto de quem? De quem fuma, de quem usa drogas, de quem bebe, porque enquanto espírito, a necessidade continua. Eu continuo tendo as mesmas necessidades, mas eu não tenho mais um corpo físico que não me permite eu pegar um copo para beber, acender um cigarro, né, usar a droga. Então eu vou usar o quê? Um encarnado. Eu vou me aproximar enquanto espírito de um encarnado e vou então ali induzi-lo. Ele já tem aquela queda, não é? Ele já tem uma queda para o vício, ele já gosta de fumar, ele gosta de beber. Então eu vou me aproximar dele e vou induzir ele mais ainda.
tem um livro fantástico que eu gostaria de sugerir para vocês todos aqui, aos internautas e todos vocês aqui, chama Sexo e Destino. Esse livro, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier e também pelo Valdo Vieira, ditado por André Luiz. O interessante desse livro é que o André Luiz ditou alguns capítulos alternados para o Chico Xavier e outros capítulos para o Valdo Vieira. Teve que juntar os dois médiuns para fazer um livro. Olha só que coisa interessante. Esse livro, chamado Sexo e Destino, ele nos retrata como que essa influência dos espíritos na nossa vida é tão forte e tão grande. Num certo momento do livro, que é importante a gente ressaltar aqui, que vai de encontro a essa pergunta, estava então Cláudio deitado lá no seu apartamento, né, no sofá, lendo um jornal, quando André Luiz e seu instrutor estavam então junto lá nesse apartamento. E o instrutor disse a André Luiz: observe o que vai acontecer agora. E naquele momento adentraram no apartamento de Cláudio dois espíritos extremamente ali, né, desequilibrados, ali numa algazarra tremenda, ali, não perceberam a presença de André Luiz e de seu instrutor. Quando eu falo de diferença, de vibração, de sintonia, é isso. Nem o espírito percebia a presença de um outro espírito. Olha o que é densidade ali vibracional. Então eles se cercaram de Cláudio, um deles chegou e começou ali a secar os seus gorgomilos, né, secando a sua garganta, induzindo ele ao vício. Ao lado, uma garrafa de uísque. Cláudio fica ali, né, esquenta naquela situação, de repente levanta, vai lá na garrafa de uísque, serve uma boa e bela dose de uísque e bebe. Volta para o sofá, abre o jornal novamente, aí o outro fala assim: e eu também quero, é a minha vez. E faz o mesmo processo de indução. Ali na garganta de Cláudio, ele levanta de novo, vai lá como se não tivesse bebido nada e bebe outro. E sai os espíritos naquela bagunça danada, né? André Luiz ainda brinca, né? 2 doses para 3. E a verdade é assim que funciona. Por isso que muitas vezes você está num barzinho e está vendo a pessoa e fala assim: põe uma para mim, põe outra, põe mais um, põe outro. O cara não para, porque tem um monte ali, ó. Então, meus queridos, quando você estiver tomando a sua lá, estiver acendendo seu cigarrinho, lembra de quem que você está municiando. Do seu lado ali tem um monte de boquinha fumando com você, bebendo com você. E vou dizer mais: se você tivesse olhos de ver, se você pudesse perceber a fisionomia desses espíritos, você pudesse ver a aparência dessas entidades, você largava copo, largava cigarro, saía de lá voando de medo. Tal as aparências dessas pessoas, desses espíritos que ficam nessa situação. Mas quando você muda também a sua forma de agir, você tem a sua proteção, porque você não tem mais o que ele quer. Um espírito dessa natureza não fica perto de mim. Eu não bebo, eu não fumo, eu não uso drogas. E o que é que eu não tenho o que ele quer? Não adianta ele vir para mim e falar: bebe, fuma. Não vou beber, não vou fumar, não gosto. Então eu não tenho o que ele quer. Ele vai buscar quem? Ele quer um outro que tem, né? Então ele bebe junto, ele fuma junto, não o líquido, mas as emanações fluídicas, alcoólicas, e fica sentindo as mesmas sensações, fica bêbado. Você sabe que o espírito fica tonto? Fica, ele sente os mesmos prazeres, e muitos deles às vezes não sabem nem que desencarnaram. Tem espírito que não sabe que morreu, não. Aliás, esse só morreu, não desencarnou, não é? Como o Sr. João coloca para nós aqui nos nossos estudos. Ele fica aí, e ele não sabe o que está acontecendo, está tão perturbado, que ele se aproxima de uma outra pessoa encarnada alcoólatra, né? E é meu amigo, meu companheiro, trazido essas entidades pela bondade divina nas nossas reuniões mediúnicas, quando eu converso com eles, né? Eu falo: meu amigo, você está prejudicando o nosso companheiro. Que é isso? Estou prejudicando ninguém não, meu amigão, meu companheiro. É como eu chegar: José, vamos ali no barzinho tomar um, nós dois? Vamos, né? Esse espírito é assim, ele chega perto, vamos tomar um, vai. Aí você conversa com ele: meu amigo, mas você não está achando nada estranho, não? Você conversa com as pessoas, ninguém te responde. Você, ninguém gosta de conversar com um tonto mesmo, né? Ele está na dele, nem sabe que desencarnou. Essa é a situação. Mas quando você sai dessa faixa, quando você eleva seus pensamentos, aí você tem essa proteção, porque é como se fosse uma ligação, como se fosse uma tomada. Não tem onde ligar. É assim que funciona, meus caros. Por isso Jesus falou: orai e vigiai. Orai, todo mundo sabe. Vigiai o quê? Vigiai seus pensamentos, vigiai as suas atitudes, a sua forma de agir, a sua forma de viver. E assim será feliz. É isso. Deus
Deus criou o universo e enviou Jesus para a nossa Terra. Na visão espírita, pode Deus ter povoado outros planetas com seres como nós, ou seja, seres com inteligência evolutiva? Existem seres extraterrestres na visão do Espiritismo? Isso é a mais cristalina lógica de todo e qualquer pesquisador de bom senso ao olhar o universo, só para você ter uma ideia, eu gosto dessa referência porque Carl Sagan foi um dos maiores astrônomos que já tivemos no planeta Terra. Ele falava o seguinte, aqui, ó, se você quiser atravessar a nossa galáxia de Via Láctea, a nossa galáxia de Via Láctea é uma galáxia. Ela é constituída de aproximadamente 100 bilhões de sóis. Hipoteticamente, se a gente colocar mais ou menos, porque esses sóis não estão aí sozinhos, são estrelas. Como o nosso Solzinho aqui. Ó. O nosso Sol tem 8, 9 planetas girando em torno dele. Vamos jogar 5, arriscar 5. Então são 500 bilhões de planetas. Só na nossa Via Láctea. Só na nossa Via Láctea. Carl Sagan fala assim, ó, se você quiser atravessar a nossa Via Láctea de um ponto a outro, na velocidade da luz, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Isso equivale a, daqui em Curitiba, 1000 quilômetros, mais ou menos. Ida e volta, 2000 quilômetros. Vocês têm que ir lá em Curitiba e voltar 150 vezes. Vocês têm que ir em Curitiba e voltar 150 vezes. Enquanto eu faço isso, atenção, foram... Eu peguei vocês desprevenidos, vou fazer de novo. Vocês têm que ir lá em Curitiba e voltar. Olha lá, 300 mil quilômetros por segundo. Então vocês têm que ir lá em Curitiba, lá no centro de Curitiba e voltar enquanto eu faço isso. Atenção, foram? Tá ruim. Nem no pensamento vocês não estão conseguindo. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. O Carl Sagan, se a gente tivesse, hipoteticamente, porque não é possível, segundo Albert Einstein, não é possível. Se a gente tivesse uma nave espacial que viajasse nessa velocidade, na velocidade da luz, para a gente atravessar a nossa Via Láctea, a nossa galáxiazinha, aonde a gente mora com o nosso sistema solar, num lugarzinho perdido, no meio do cosmos afora. Se a gente sair de um ponto para chegar no outro, nessa velocidade, a gente gastaria 150 milhões de anos. Eu sempre gosto de falar, se a gente sair amanhã cedinho, a gente já adianta bem a viagem. Essa é apenas a nossa galáxia. Agora, é chamar Deus de bobo, de infantil, fazer um universo, uma galáxia desse tamanho e colocar a gente só no planetinha Terra. Aí para que o resto foi feito? Para enfeitar os olhos de quem mora no planeta Terra. Tem dó, gente. Qualquer pessoa em sã consciência, é impossível não admitir que hajam humanidades nesses outros planetas. Agora eu estou falando só da nossa Via Láctea. Segundo os astrônomos, nós temos em torno de 55 bilhões de galáxias. Dá para imaginar isso aí? E Deus é Deus disso tudo. Harmonicamente funcionando.
tudo beleza funcionando. Não cai uma folha da árvore sem que ele queira. Dá para imaginar isso? Começou a ficar mais fã de Deus agora? Vocês veem como é que é. Agora, o problema é que as pessoas pensam que extraterrestre vem no corpo físico. Gente, a gente tem que entender o seguinte: cada vez que a gente entra num planeta para reencarnar, a gente é só o espírito. Na hora que a gente entra num planeta para reencarnar naquele planeta, a gente é preciso fazer e confeccionar um perispírito. O perispírito, que é o corpo do espírito, ele vai revestir o espírito. Ele é feito da matéria do planeta onde a gente está. Porque você precisa de adaptar o seu corpo para aquele planeta. Então é por isso que uma viagem de extraterrestres é muito improvável. Por quê? Porque o corpo não é condizente com aquilo que nós estamos vivendo no planeta. Para nós, por exemplo, sair com esse corpo aqui, ó, hipoteticamente, se você quiser ir para Marte, se tivesse jeito da gente ir agora para Marte, na hora que você pousasse lá em Marte, a gravidade do planeta Marte é muito maior do que a do planeta Terra. A gravidade do planeta Júpiter é muito maior do que do planeta Terra. Com esse corpo denso, se você pousar na superfície de Marte, você derrete. Você vira um pocinho de água em cima da Terra. Por quê? Porque é inadequado. Esse corpo é inadequado. Ele só é adequado para o planeta Terra. Assim como também os extraterrestres só virão para cá através das migrações reencarnatórias. Nós podemos reencarnar em outros planetas, e iremos, e estamos indo. O fluxo de imigração e emigração é enorme. Espíritos que vêm de outros planetas para cá e reencarnam aqui, mas tem que passar por processo de adaptação, tem que passar por processo de absorver como é que é o perispírito daqui, depois se adaptar à forma corpórea daqui. Está assim. Existem livros que são muito lidos aqui, que são os chamados exilados de capela. Se você lê aquilo ali, dá uma pálida ideia de como é que é feita essas migrações entre um planeta e outro. Existem espíritos que lá não conseguem acompanhar a evolução no sistema de capela, foram trazidos para cá para nos ajudar. Eles chegaram aqui e se tornaram deuses. Quem é que nos garante que a mitologia grega, a mitologia romana, a mitologia que existe na China, Antigona, a mitologia que existe lá na Índia, não eram baseadas em seres extremamente evoluídos que estavam aqui no meio de nós, que conheciam profundamente a astronomia, conheciam profundamente as áreas do conhecimento que hoje nós estamos pelejando para ver se dá conta de consolidar entendimentos mais profundos. Mesma coisa. Eles nos ajudaram, né? E se a gente não prestar atenção, a gente também vai ser assim. Se a gente não consegue acompanhar o processo evolutivo na Terra, a gente vai ser colocado em outros planetas. Na hora que chegar lá naqueles planetas, você vai ver uma humanidade em que a pessoa também é barbada. Você pensa, essa mulher é bonita, mas podia fazer a barba, né? Porque ainda está naquele tempo primitivo ainda, das cavernas. Às vezes, a gente entendendo isso, a gente começa a compreender que extraterrestre existe, mas não nesse sentido que a gente está procurando sempre. Às vezes, esses que a gente está procurando, pode ser até, né, evoluções de seres que estão nesse planeta mesmo, no fundo do mar, no fundo das grandes, né, encostas de montanhas. Existem algumas coisas que a gente pode pesquisar nessa área. Me sinto bem nas reuniões, mas não nos passos. Por quê? É outra situação que a gente tem que conversar pessoalmente também. Uma coisa que tem que ficar muito claro, só toma passe a pessoa que tiver realmente algum problema, principalmente espiritual, uma desarmonia qualquer, um desequilíbrio, né? Então, o passe não é dado nas casas espíritas como se fosse assim na Igreja Católica tomar a hóstia, né? Senão a pessoa vai virar um papa-passe aqui também, papa-passe também, né? Então a pessoa só deve tomar passe quando ela sentir alguma coisa.
Se ela sente mal tomando passe, ela tem que procurar, não é isso? O passista primeiro, que lhe deu passe, conversar com ele, né? Se ele não resolver o problema, tem que conversar com o dirigente, não é isso? Responsável pelos passes. Se não resolver, procurar a direção da casa, porque alguma coisa errada está acontecendo. Não poderia sentir mal, não deve. É isso aí. Pergunta que nos coloca aqui, uma pergunta de fácil resposta até. Boa noite, fui informada que não posso ler o livro dos Espíritos. Por quê? Me fará mal em quê? De fato, não só você aqui que fez a pergunta, mas ninguém aqui deve ler o livro dos Espíritos. Todos nós devemos estudar o livro dos Espíritos, é diferente. Esse é um livro que nós temos que estudar muito, sempre, até o dia do nosso desencarne. Ah, mas eu já li 10 vezes. Leia 100, então não leia, estude. E para estudar, o mais gostoso ainda é formar um grupo de estudo. Nas casas espíritas, né? Tem grupos de estudo que estudam os diversos livros das obras da codificação espírita. E o Livro dos Espíritos é o primeiro livro da codificação kardeciana. Em 18 de abril de 1854, foi editado com 501 perguntas. Na sua segunda edição, com 1019. E esse é o livro que nós estudamos. Ele é a base da nossa doutrina espírita, né? Aqui ele nos explica, aonde Kardec vem de uma forma maravilhosa, didática, quando ele faz as perguntas e os espíritos respondem. Então é um livro de perguntas e respostas. Então não é um livro para ser lido, mas um livro para ser estudado, e estudado com afinco, não é? Eu não sei quem que deu essa informação para você, minha querida, mas definitivamente essa pessoa está mal informada. É um livro simplesmente maravilhoso, e que muito espírita ainda não estudou, não só o Livro dos Espíritos, mas os outros também. O Livro dos Médiuns é muito importante, o Evangelho segundo o Espiritismo, que agora, esse mês de abril, estamos completando 150 anos do Evangelho. Olha só que coisa maravilhosa. Temos o livro Céu e Inferno, também chamado Justiça Divina segundo o Espiritismo, né, esse já em 1865, e a Gênesis, que vem também explicar muitas coisas que o Zé Amaral acabou de colocar para nós aqui, dessa questão da Constituição, tirando aqueles dogmas bíblicos, daquelas histórias, né, que são ali, a pessoa não pode ler a Bíblia e entender aquilo como de uma forma literal, né? Adão e Eva, aliás, tema interessante, que daqui a pouquinho o Zé Amaral vai estar falando sobre isso aqui também, aqui na palestra pública nossa. Então, meus queridos, todos esses livros têm que ser estudados, os 5 livros da doutrina espírita, e os outros, né? O que é o Espiritismo, obras póstumas, e tantos outros livros que nós temos aí, as obras subsidiárias que nós temos aí, né? E eu queria até dar aqui, falar, ontem, né, nós comemoramos 145 anos do desencarne do nosso querido Allan Kardec, olha só, né? Então é uma pessoa que, um grande espírito que todos nós devemos e muito, e seremos eternamente devedores. Aí já fica a nossa homenagem para ele aí também. É isso, Zé. Uma perguntinha interessante aqui. Existe amor entre os espíritos? Se não existe, tem que existir. O primeiro passo é, a única tarefa nossa é aprender a amar. Aliás, é por isso que Jesus fala assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por que que o fardo dele e o jugo dele é leve e suave? Por quê? Porque o fardo dele é exatamente a nossa condenação. A nossa condenação é, estamos condenados a aprender a amar. Ué, mas é tudo que nós mais queremos. É por isso que é leve, é por isso que é suave. É uma condenação que a todos nós interessa. A única condenação a que nós estamos submetidos nesse planeta é aprender a amar. Portanto, no mundo espiritual também, a nossa condenação prevalece.
Estamos lá para aprender a amar. Mas aí ela fala assim, mas refiro-me a amor de marido e mulher, que é a mesma coisa, tanto faz. Amor de marido e mulher tem diferença? De amor? É amor. Ali a questão é, não há sexo, ela pergunta, ou ele a pergunta. Geralmente, esse tipo de pergunta só pode ser de mulher, porque é mulher que gosta de esmiuçar o trem. Assim. É um preconceito, mas geralmente muito bem consolidado. Se não há sexo lá, em determinados campos, em determinadas áreas no mundo espiritual, que estão muito próximas da Terra, às vezes as pessoas não sabem nem que estão desencarnadas, então elas preservam todas as suas maneiras de agir. E dentre elas, o sexo está. Só que não existe sexo do jeito que a gente imagina. Existem as fantasias sexuais do jeito que a gente imagina. Alguns livros dão exatamente determinados locais no mundo espiritual que são regidos por pessoas que estão ainda vivendo um desequilíbrio muito profundo na área da sexualidade. E às vezes eles se afinizam e formam essas, entre aspas, colônias, né? Esses locais onde vivem essas criaturas. Não quer dizer que o sexo é coisa ruim, não. No mundo espiritual não há necessidade. Eles só praticam porque ainda não têm consciência daquilo que tem que fazer como trajetória de evolução espiritual para frente. Se soubessem, estariam muito mais envolvidos nas questões do sentimento, quer dizer, já abririam mão daquilo que é apenas a parte física de uma relação entre pessoas e estariam buscando algo que é muito mais significativo, que é exatamente aprender a amar essas pessoas. E quem realmente chega nesse patamar, obviamente vai amar ao próximo como a si mesmo, indiferente se é esposa, indiferente se é parente, se é filho. Todos esses sentimentos nós estamos exercitando aqui enquanto encarnados, é exatamente para aprendermos o que é o verdadeiro sentido do amor para a nossa própria história evolutiva, tanto aqui encarnados quanto no mundo espiritual. Então a gente tem que deixar, às vezes, as coisas que são próprias do momento em que a gente está encarnado, aí a sexualidade tem sentido, porque é para a nossa procriação. A nossa procriação depende disso. A partir do momento em que você compreende isso, você refina. Porque no mundo espiritual, o que a gente tem que desenvolver são sentimentos. Quando a gente está encarnado, por causa do nosso corpo físico, a gente tem sensações. Juntando sentimentos, na hora que a gente reencarna, junta os sentimentos com as sensações, aí a gente constrói as nossas emoções. As emoções mais próximas daquilo que são as partes mais primitivas, mais próximo do instinto, são as emoções básicas, as emoções que dão, né, a base de um ser humano, medo, alegria, tristeza. As emoções superiores, amor, nos aproxima dos sentimentos mais puros, daquilo que é a expressão do sentimento mais puro. Então, se a gente vai para o mundo espiritual, é melhor que a gente desenvolva cada vez mais os nossos sentimentos. Senão a gente vai querer beber, por exemplo, por isso que o Sérgio Bebiano está colocando. Os espíritos não podem beber e não podem fumar sem a ajuda de um encarnado. Por quê? Porque eles não têm corpo físico. E corpo físico é o que gera sensações. Eles só são capazes de sentir. Então é por isso que eles precisam acoplar numa pessoa. Se ele quiser fumar, por exemplo, ele tem que acoplar numa pessoa, fazer com que essa pessoa fume, porque na hora que ela fuma, ela sente a sensação e passa para o espírito a sensação que ela está sentindo. Vocês lembram do filme Ghost? Vocês lembram daquele espírito que sabia quebrar as coisas? Ele quebrou a máquina de cigarro. Aí caiu uma cartela de cigarro no chão, ele olhava para ela e fazia, oh! Mas ele não podia fumar, por quê? Porque ele não tinha corpo físico, ele precisava de alguém encarnado para que ele pudesse fumar. Tá ok? Então vamos desenvolver o amor cada vez mais.
olhe para as pessoas que estão do seu lado, olhe para as pessoas que convivem com você e pense sempre nessa tarefa. Eu preciso aprender a amar essa pessoa. Quanto tempo um espírito pode deixar a Terra, os seus familiares? Está meio assim. Certamente ele quis a pergunta teria que ser assim: quando o espírito desencarna, né, deixa o plano físico, vai para o mundo espiritual, quanto tempo ele volta? Eu estou entendendo que seja assim. Se não for, ele vai fazer a pergunta na outra terça-feira. Se for assim desse jeito, cada reencarnação aqui tem um propósito. As pessoas que são mais equilibradas, já estão com um propósito para o bem, então existe uma programação para eles. Então, quando eles desencarnam, certamente eles vão encontrar-se com as pessoas que programaram, não é isso? Os amigos dele que programaram a reencarnação para ele, vão trocar ideia, vão ver o que ele deixou de fazer, vão ver o que ele fez bem, traçar um outro programa. Certamente ele nunca faz esse programa completo. Então, esse tempo aí é um tempo relativo, não é isso? O adiantamento moral e espiritual dele, certo? Pergunta interessante aqui que nos chega. Quanto tempo um espírito pode vagar, entre aspas, no umbral até encontrar a luz? Ele pode vagar eternamente? Olha só. Esse tempo é mais ou menos longo, depende. Eternamente? Não, eternamente não, jamais, né? Aí nós vamos novamente aqui sugerir a leitura de um livro para vocês, que nós colocamos aqui agora há pouco, o livro O Céu e o Inferno, também chamado A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esse livro é dividido em duas partes, e Kardec nos coloca na sua primeira parte da impossibilidade das penas eternas, como que Deus é bom e misericordioso, jamais, né, deixaria um de seus filhos eternamente num sofrimento por um erro que ele cometeu. Nós, pais, aqui, quando um filho nosso faz uma coisa errada, às vezes você coloca ele de castigo, mas o resto da vida? Não, hoje você não vai assistir televisão. Esse final de semana não tem computador. Mas esse final de semana e tal. Não, o resto da sua vida, você nunca mais vai assistir televisão. Nunca mais você vai pôr o pé na rua. Nós não fazemos isso. E Deus jamais faria uma coisa dessa. Então, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Depende do espírito, depende da sua condição, depende do seu arrependimento. E aí nós lembramos aqui daquela passagem no livro Nosso Lar, quando o André Luiz nos conta que ele ficou durante longos 8 anos terrenos, nas regiões umbralinas. E quando ele já não aguentava mais, que ele realmente fez uma prece, ele pediu, e o ministro Clarencio ali se encontrava para ajudá-lo. Então, depende, cada caso é um caso, mas o arrependimento é o grande primeiro passo para que ele possa sair dessas regiões onde ele se encontra naquela faixa vibracional. E aí ele vai poder receber o auxílio necessário. Mas ninguém sobe eternamente, né? Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? É isso, meus filhos. Nós terminamos, né? O nosso tempo chegou ao fim, infelizmente. Algumas perguntas não puderam ser respondidas hoje, ficarão para a próxima semana. Mas agradeço aqui ao Sr. João Bob, ao Zé Amaral, pela presença, e a todos vocês que aqui estão conosco aqui. Muita paz a todos.